Ok. Olá, pessoal. Apresentamos hoje, com muita alegria, os seminários poéticos organizados pela pós-doutoranda do Programa de Estudos Pós-Graduados em Literatura e Crítica Literária da PUC São Paulo, a Nathalie Felipe Ferreira Alves, sob a supervisão da professora doutora Anita Costa Maluf. O objetivo da atividade é fazer com que a universidade entre em contato com a efervescência da poesia contemporânea, por meio não somente dos estudos crítico-teóricos isolados, mas pelo contato direto com poetas que produzem hoje, com suas questões, privilegiando-se a interface entre produção acadêmica, especialmente relacionada à poesia e filosofia, e ou agitação cultural e produção poética das convidadas. A conversa desse encontro de hoje é com Prisca Agustoni. Ela nasceu em Lugano, Suíça, viveu muitos anos em Genebra, onde se formou em letras e filosofia. E desde 2002 se divide entre Suíça e o Brasil, onde trabalha como professora de literatura na Universidade Federal de Juiz de Fora. Sempre na universidade, ela é coordenadora da linha de pesquisa Criação Literária. Poeta e tradutora, ela escreve e se autotraduz em italiano, francês e português, fazendo desse lugar plurilingüe sua oficina de escrita. Entre suas obras mais recentes destacam-se os livros Anciel Provisoire, Genebra, 2015, Casa dos Ossos, Macondo, 2017, semifinalista do Prêmio Oceanos. Laura Zerro, Itália, 2020, O Mundo Mutilado, Quelônio, 2020, finalista do Prêmio Jabuti, O Gosto Amargo dos Metais, 7 Letras, Brasil, 2022, Prêmio Cidade de Belo Horizonte. Verso La Brudine, Interlinea, Itália, 2022, e Entre o que Arde e o que Brilha, São Paulo, 2022. Tem no prelo o livro Pólvora, pela editora Macondo, que irá lançar na Flip. Parabéns! Que produção! Que currículo bonito! Então, Prisca, um prazer tê-la aqui, um prazer ouvi-la e aprender com você, né? Com a Nathalie também. Então, a fala é toda sua. Como eu adiantava antes da gente iniciar a nossa conversa, é uma honra e uma alegria estar com a Prisca aqui, conhecendo, ainda que virtualmente. E a Prisca que traz, em toda a sua trajetória de vida, de vidas, né? Inclusive a poética que a gente vai explicitar aqui de maneira mais detida, uma sensibilidade para com o outro, sabe? Muito, muito potente. Prisca é uma pessoa muito sensível, muito consciente e traduz isso poeticamente de uma maneira ímpar. Exemplo disso é o livro, todos os livros dela, mas em especial esse que eu estou aqui, que é O Gosto Amargo dos Metais, que foi editado pelas 7 Letras. É um livro belíssimo, de um lirismo muito dolorido, mas não de um lirismo sentimentalista, de um lirismo que expõe até as últimas consequências a necessidade de recriação de um mundo que já está destruído, né? E como endereçar-se para o outro para construirmos uma comunidade, uma comum unidade, né? De partilha poética, estética, política e ética, né? Então, é uma alegria muito grande estar com a Prisca.
E aí eu começaria perguntando a ela se há alguma rotina de escrita. Você tem alguma rotina de escrita? Bom, primeiramente, muito obrigada, né, a você, a Iracema, a sua orientadora, que é a Anitta, né, uma poeta e pessoa que admiro muito também. Muito obrigada pelo convite, tá? Rotina de escrita. A vida se mistura muito com a escrita, né? Não só nos temas que eu vou trabalhando e pesquisando, mas também na vida prática, justamente, né? Então, se existe uma rotina, ela vai mudando um pouco de acordo com os anos e os ritmos da casa, porque sou, além de poeta e tradutora, sou professora da universidade, então todo semestre tem um ajuste, né, de horários. Eu tenho 2 filhos, e à medida que a idade deles muda também, a rotina da casa vai mudando, né? Quando eram muito pequenos era um tipo de rotina, agora é outra. Então, uma rotina, digamos, estável, não tenho nesse sentido, porque há muitas contingências, né, que ditam. Mas eu tento sempre, mesmo quando não consigo sentar para escrever, às vezes, assim, dias seguidos, eu tento carregar o texto na minha cabeça também. Então, há uma forma de escrita que não é só a factual. Há uma maneira de ir elaborando um texto, um livro, um conjunto de poemas antes de sentar e escrever. Então, depende também muito em que momento estou da escrita, do livro, né? Há momentos em que realmente é preciso sentar e escrever só. E nesses momentos mais assim, delicados, eu tento criar uma rotina. Tento abrir janelas no meu cotidiano para que possa reservar horas só para escrever. Mas não tenho uma rotina muito sistemática em função dessas várias atividades. E também em função do processo de escrita no qual me encontro. Ok, Prisca. E em havendo essa possibilidade de rotina, que é da ordem da contingência, há alguma espécie de ritual de preparação de escrita em havendo essa rotina? Não necessariamente, mas há eu escrevo hoje praticamente direto no computador, mas ainda continuo muito ligada à materialidade do texto impresso. Então, por exemplo, vamos supor, uma versão inicial que eu escrevo e a retomada dela, do texto, sei lá, uma semana depois, eu preciso imprimir. Eu sinto a necessidade de ler o texto impresso, então, às vezes, a rotina começa por aí, eu retomar um texto que eu li, impresso, que eu corrigi, eu retomo isso, o papel, para voltar ao computador, né? Então, muitas vezes, essa ritual é esse, é o de voltar, pegar o papel e voltar para o computador. Certo. E como você se movimenta da pesquisa para a escrita? Caso passe por um processo de pesquisa, eu imagino que sim, inclusive acadêmica, né, para escrever. Sim, a pesquisa ela é inerente ao processo de escrita. A pesquisa, a leitura, na verdade, eu acho que são 2 processos muito interligados, né? Um escritor-leitor, um leitor-escritor, acho que são 2 coisas que eu hoje consigo pouco separar. Embora o processo de pesquisa ainda não seja, acho que seja ainda coisa diferente de uma leitura, né? Acho que há uma intencionalidade na pesquisa, um direcionamento mais intencional naquilo que eu vou ler, né? E um tipo de leitura um tipo de escuta diferente quando a gente pesquisa, né? Mas sim, sem dúvida, há a pesquisa é ditada primeiramente pela necessidade. Então, se estou trabalhando, por exemplo, você citou esse livro, né? O Gosto Amargo dos Metais. Nesse caso, que parte de um fato real, que é o ecocrime ambiental, né, que aconteceu em Minas em 15 e 19, mas há uma pesquisa ali de linguagem, por exemplo. Eu tinha claramente para mim a ideia de criar um tipo de linguagem que esvaziasse, que fizesse um processo de esvaziamento com relação a essa quantidade enorme de terra inclusive de discursos sobre
o fato. Então, eu queria procurar uma linguagem que fizesse um trabalho de esvaziamento. E para isso eu pesquisei. Eu tive que pesquisar termos até técnicos, às vezes, relacionados à geologia, arqueologia, né? Então, há uma pesquisa, digamos, nesse nível, digamos, até mais superficial, que é da linguagem, e há casos onde há uma pesquisa mais aprofundada com relação a temas, por exemplo, que eu abordo. Aí, no caso, há uma leitura. Por exemplo, há um caso específico. Há um livro que acabou de sair, que acabei de receber, que Entre o que Brilha e o que Arde, da Urutau. Há uma sequência nesse livro, a parte final, que é inspirada no trabalho da Mira Schendel. Eu escrevi 7 poemas a partir de alguns quadros da Mira, mas houve antes disso uma leitura de alguns artigos de crítica de arte plástica, né? E através da crítica eu fui me familiarizando com um tipo de linguagem que eu queria transpor para a poesia. Então ali há uma procura mesmo de uma linguagem do mundo das artes plásticas que eu pudesse filtrar para a poesia. Certo, muito interessante isso que você está dizendo, essa questão das várias etapas da pesquisa e como isso se materializa no livro, né? Por exemplo, você diz que buscava essa espécie de linguagem de esvaziamento, né? E uma das primeiras impressões de leitura que eu tive, que eu li ele algumas vezes, O Gosto Amargo dos Metais, porque o gosto do livro fica na nossa boca e pede a releitura, essa noção de escoamento, sabe? E como, por exemplo, aquela espécie de refrão mote que vai se intercalando ao longo do livro todo, faz com que todo aquele conteúdo flua de uma maneira, às vezes, que nos faz pensar de forma positiva do Rio que era, mas majoritariamente de forma muito dolorida do Rio que já não é, e dessa lama que tudo inunda, que tudo invade, né? E que não transforma a paisagem, destrói a paisagem, e o que fazer, né, nessa terra desolada depois, né? Então, essa coisa do esvaziamento e de uma fluidez está muito presente ao longo do livro, e é muito legal, assim, ouvi-la falar um pouquinho do processo e perceber que isso está materializado mesmo no plano da linguagem, né? E como isso foi pensado por você. Foi planejado. Foi pensado, era um pouco o efeito que eu queria dar. Eu queria criar a ideia de uma certa circularidade, que na verdade, o espiral, né? Uma sensação de algo espiralar, porque em alguns momentos, aquelas imagens que nós vimos, nós todos aqui, né? Em algum momento fomos apresentados a essas imagens de profunda destruição. Em alguns momentos, aquelas imagens me levaram para outro lugar. Eu fiquei pensando como deve ter sido a criação do mundo, assim, né? Como é que seria a explosão, né? O Big Bang, ou enfim, independente da visão que a gente tem da criação do universo, da vida, mas algum momento, passar daquilo que não existe, aquilo que existe, podia ter aquele semblante também, né? Então, eu fiquei pensando muito também numa perspectiva que vai além da nossa visão, às vezes, secular, né? Nós temos 100 anos, mais ou menos, né? A nossa temporalidade ela é curta, está restrita ao nosso campo de representação, que é o da nossa vida, basicamente, né? Mas eu fiquei imaginando, em termos geológicos, né? Como esse movimento da Terra poderia, de repente, lembrar movimentos anteriores, ou quando a gente tem a construção dos Alpes, né, das montanhas, duas placas que se aproximam, né? Então, como que, de alguma forma, aquelas imagens poderiam lembrar outras. Por isso, essa ideia de uma certa circularidade, ou que você
traduz com essa ideia de fluidez, né? É interessante te ouvir também, porque talvez essa fluidez decorra dessa ideia, né, de criar algo espiralar, né, com relação ao tempo. Sem dúvida, e como várias instâncias temporais vão se articulando, né? À medida em que a gente lê o livro, que justamente tem como um dos inícios a lama, mas não é uma lama criadora, por exemplo, filiada à mítica judaico-cristã, né? Mas que, por outro lado, né, dentro dessa possibilidade de criar depois, de recriar, né, depois do que o mundo já está destruído, a gente pode se remeter, por exemplo, né, você falou da criação dos Alpes, né, então como essas montanhas foram subindo a partir de um trauma, que é essa interação das placas tectônicas, né? Então, como a gente pode dimensionar também o trauma e transformá-lo em criação, algo que é muito difícil, porque as imagens desse ecocrime, de fato, são estarrecedoras, né? E o que fazer? Precisamos reconstruir esse mundo. Então, é um pouco por aí. Minha reflexão partiu dali. Na verdade, não foi uma reflexão. Para ser sincera, foi mais intuitivo, porque quando a gente se depara com tamanha destruição, a tendência, eu acho, nossa, de qualquer um, é um certo silêncio, né? Porque, inclusive, há muita produção de discurso, né? Dos culpados, dos que tentam se esquivar da culpa, das vítimas. Há sempre uma produção narrativa muito grande no nosso tempo, e imagética também. E aí eu fiquei pensando, bom, eu como poeta, como é que eu vou traduzir esse lugar de silêncio, de estarrecimento meu? Nosso, na verdade, né? De espectadores. Eu não... Se eu for fazer uma descrição do que eu estou vendo, vou simplesmente reproduzir o que estou vendo, assim. Então, não era essa a intenção. Reproduzir, descrever o que todo mundo já viu e que está cansado de ver, né? Que está tudo registrado em imagens ali, né? Então, eu lembrei muito, eu gosto muito da poesia do Paul Celan, entre outros, mas eu gosto demais da poesia dele, e principalmente do momento histórico na qual ele se debruça sobre, e volta para a poesia, né? E como ele faz isso. Tentando dar novamente voz e forma e engatinhando, né? Nessa tentativa de um poético que está em ruína. Então, eu sempre penso nisso quando me deparo com questões maiores do que o eu pode dar conta, eu penso nisso, penso, bom, como é que a gente pode, como poeta, falar daquilo ou propor algo que não seja mera descrição e que possa levar a alguma forma de construção, nem que seja na linguagem. Muito bem. Depois a gente pode retomar essa ideia de reconstrução imagética, como é que a gente faz isso pela linguagem, mas eu gostaria, porque eu acho muito interessante e gostaria de te ouvir falar disso, mas eu quero te ouvir falar um pouquinho mais sobre a relação entre o silêncio e a palavra, né? Na sua poesia, assim, como você percebe que isso se dá, sabe? Você considera, por exemplo, o silêncio como algo constitutivo da própria palavra poética, né? Se a gente vai para a poesia do Celan, né? Como é que se trabalham esses silêncios? E você comenta aqui no seu projeto mais recente, né? Saiu pela Brutal. Oriçal. Sim. Mostra aí pra gente. Olha Chegou lá, hoje. pessoal. Ai, que beleza, dia de comemoração. Você realiza um diálogo com a Mira, né? E ali também, em outra linguagem, a mim me parece que uma das questões também está relacionada ao indizível, ao
algo que não se pode, no caso da obra de arte, fazer-se completamente, realizar-se, né? Então, assim, pelo que eu fui, assim, tateando da sua fala, você falou do Celan, você falou um pouquinho da Sim. Mira, então, em função disso, se você pudesse explorar um pouquinho mais, é claro, na sua poesia, a relação que o silêncio tem com a palavra seria uma alegria ouvir. Sim, bom, eu parto também, talvez, de um ponto que não é um ponto único, o fato que eu escrever em 3 línguas, por exemplo, né? Que eu escrevo em italiano, francês e português, e há sempre uma relação de espelho, que não é idêntica, né? Mas é uma relação de espelho entre as obras que saem nessas línguas. Eu acho que, até pela própria experiência que eu tenho de me desdobrar em várias línguas, eu penso que a raiz dessa minha necessidade e da minha concepção também de poesia, ou de arte, mas principalmente da poesia, a ideia de a tentativa de me aproximar de uma linguagem que é anterior às línguas, né? Uma linguagem que está lá meio que subjacente, que não é uma linguagem que uma língua que o italiano vai captar, ou o português, ou o francês, mas que é a linguagem poética, né? E nessa linguagem poética, que eu diria que é anterior, talvez, ou é anterior a essas 3 línguas que eu utilizo, eu acho que é um pouco essa ideia de um limiar entre o que é possível e consigo dizer e o que a gente não consegue dizer, né? Há essa tentativa que eu acho que lá sim é comum às artes, ou a alguns artistas, de expressar e dizer aquilo que ainda não tem forma, no caso da Mira, né? Desenho, imagem, ou ainda não tem palavra, no caso do poeta ou da poeta. Ou se tem palavra, aquilo que a palavra sozinha não dá conta de expressar. Então, há um universo ali, que não diria que é indizível, mas que é vibrante, e que a gente constantemente atinge, chega a ele para tentar dar conta de falar, mas ele é maior do que a nossa capacidade, digamos, linguística de expressá-lo é. Eu penso nesse universo muito, muito vibrante, muito pulsante, né? E que é um universo que faz sentido, porque senão não haveria tanta poesia, tantos poetas procurando por esse caminho, né? E no meu caso específico, isso se torna bastante claro para mim hoje por conta dessa tentativa tripla, né, de atingi-lo através de 3 línguas, por exemplo, e cada uma delas, ela chega através de um caminho, mas é isso, essa tentativa de me desdobrar em várias, mas de falar de algo que nenhuma delas sozinha abraça. Então, o silêncio, ele é parte integrante, sim, dessa construção de um sentido, de uma potência de um sentido, uma potencialidade daquilo que pode vir a ser, né? Eu diria que é o momento anterior, né? À palavra, ou ao desenho, ou à expressão, né? De algo. Talvez no campo da ideia, talvez, o pensamento. O pensamento é silencioso. Muito bem, Prisca. Enquanto você falava dessa língua que é anterior, eu estava pensando justamente no termo potência, e você acaba falando, né? Acho que algo que está em potência e que Isso. se realiza mais ou menos Atualiza. precariamente, se atualiza numa língua, mas que só se faz plenamente possível através da linguagem poética, né? Que antecede qualquer código linguístico, né? Então, eu estava isso. pensando nesses termos de potência. Eu estava lendo hoje um texto curtinho do Jean-Luc Nancy, que ele fazer a poesia, aí eu acabei lembrando, assim, porque é isso mesmo, quando você está lidando com esse humus primordial, né? Você está buscando, sobretudo, a criação, a realização, o fazer poesia, né? Exato. E que a gente só consegue fazendo, né? É difícil explicar, né? Entrar numa ordem racional cartesiana, né?
Sim, sim. A gente precisa mobilizar o corpo, né? A gente começa a falar, começa a gesticular mais, né? O regime de respiração muda. É A muito gente não pode interessante. esquecer que a raiz também é canto, né? Com certeza. Então tem a ver com esse envolvimento orgânico mesmo, canto é corpo, é cordas vocais, é diafragma, é movimento, né? Até uma certa transcendência que está ligada ao canto ritual, é ligada à imanência também, à ideia do corpo. Então, acho que tem um pouco isso, né? É um conjunto, né? De o que se vê e o que não se vê, né? O que late, o que está em potência e o que vai via ação. Eu acho bonita essa visão, não fractal, parcial, mas que tende a uma completude nunca completa, na verdade, mas que tende a essa noção, esse ideal de completude, né, de vários instâncias e formas de existência, né? Sim, sim. E como a partir dessa investigação da potência, a gente chega a essa anterioridade, que é uma espécie de origem, mas que só se atualiza como origem enquanto produção poética, né? Quer dizer, não tá querendo dizer respeito a uma gênese, Exato, não é né? Mas cristalizada, é algo de fluida. uma ordem de uma inauguração Sim, ali que vai se atualizando no poético. exato. É um pouco essa concepção. Assim, eu acho que, bom, pelo menos acho que no meu caso, na minha visão, por enquanto, o silêncio entra nessa perspectiva, né? E claro, aí sim, ele toma forma concreta, física, porque os meus poemas tendem a inseri-lo visualmente também. Minha poesia não é uma poesia muito narrativa, né? Ou é uma poesia que privilegia esse diálogo com o silêncio, com os cortes, com a palavra que se interrompe, né, e que não se completa. Então, é um tipo de poesia que faz o silêncio uma presença, né? Sim, ou até mesmo assim, o Enjambemã me parece um recurso muito marcante na sua poesia, mas também ali, quando as palavras se completam, então, quando até se completam, mas há um afastamento do verso, né? Uhum. Então, é uma generosidade da criação permitir que esse silêncio salte em várias instâncias, sabe? E digo generosidade no sentido de deixar o leitor pensar no que, né, vários sentidos, né? O que esse silêncio constitutivo está dizendo. Às vezes o silêncio diz, né? Muito mais do que uma Sim, palavra. sim. E outras vezes é um limiar também difícil de medir, porque há momentos em que eu estou trabalhando agora, por exemplo, radicalizando um pouco isso, querendo radicalizar um pouco, até porque eu gosto de testar os meus próprios limites, né? E aí, às vezes, esse limiar ele é sutil, não sei até que ponto que radicalizando isso se torna críptico, a tal ponto de não deixar nem o leitor entrar, né? Mas são as apostas da criação, né? Então, é um pouco por isso também que a gente insiste. É. Essa questão do endereçamento, da recepção, vai É. longe, né? É, então, já que a gente está falando um pouquinho de procedimentos, se você puder falar um pouquinho mais dos procedimentos que são mais comuns na sua poesia, seria legal. Que você observa, sabe? Que você Aham. acaba trabalhando mais com isso. Sim, deixa eu pensar um pouquinho. Bom, sim, eu sei por conscientemente, mas também observando retrospectivamente, né, que tendo a ser uma poeta mais da imagem, ou mais ligada ao aspecto mais imagético, visual, até pela minha formação, que na verdade a formação acadêmica é toda ligada a letras, mas eu jovem, considero a adolescência uma fase muito importante da formação estética, pelo menos para mim foi. E a minha formação estética como adolescente, ela se deu toda nas artes plásticas, embora depois tenha momentaneamente abandonado esse campo.
Então, eu sou fortemente impactada pelo aspecto, e pela fotografia também, fiz muita fotografia. E aí eu percebo que esse gosto que foi afinado, né, em anos importantes para mim, se deu via visão, via contato mais visual, e eu percebo que na poesia acabo mantendo um pouco isso. Então, me parece que tendo a trabalhar mais com sugestões e metáforas que trabalhem imagens, associação de imagens, talvez mais do que o aspecto rítmico. Com rítmico eu não quero dizer formal, porque o ritmo independe da forma, né? Toda fala, toda língua tem um ritmo. Mas eu percebo que sou menos atenta em geral, ou é menos consciente o meu processo rítmico, que está ali, mas é menos consciente. Então, tendo a trabalhar mais com isso e, consequentemente, também a dialogar também com as artes plásticas. Então, nesse livro, por exemplo, da Urutau, há diálogo com vários artistas, e é algo que é recorrente no meu trabalho. Mesmo quando eu estou em algum impasse, por exemplo, de escrita, eu tendo a consultar livros de arte, por exemplo. É um processo que me leva, assim, né? Com mais facilidade, às vezes, do que pegar um outro livro de poesia e ler. Bom, outros processos que eu acho que estão presentes são... Como eu trabalho com autotradução, também é quase impossível falar dos meus procedimentos sem evocar isso, porque está muito entranhado. Então, há situações, por exemplo, nas quais eu tenho uma espécie de molde. É o caso, por exemplo, do Gosto Amargo dos Metais, que eu escrevi primeiramente em italiano. Então, havia já um roteiro, digamos assim, do campo semântico, né? Havia feito já uma pesquisa de palavras, de universo, de imaginário ali. E aí, quando eu fui trazê-lo para o português, ou traduzi-lo, e claro que não é uma tradução literal, é um outro livro, mas havia já o roteiro. Então, em cima de é como se você passa a desenhar em cima de um papel transparente já com uma imagem e você cria em cima dela. Havia já um roteiro em cima do qual eu diversifiquei. Então, esse é também um procedimento hoje que para mim se tornou familiar por conta desses cruzamentos que eu costumo fazer entre os meus próprios textos nas várias línguas. É um pouco caótico de explicar, mas é assim como costumo funcionar. Então, às vezes eu lembro por exemplo, esse livro da Urutau, uma parte dele, as duas primeiras partes dele foram escritas primeiro em italiano também. As outras duas não. Então, ali é todo um processo de transferir de uma língua para outra, né? E aí eu gosto de fazer também, isso também vale citar, eu gosto muito intencionalmente, de levar para outra língua uma certa rítmica, ou um certo imaginário, né? Um campo de imaginário que pertence a outra cultura. Então, por exemplo, o Gosto Amargo dos Metais, eu escrevi ele em italiano, levando para o público italiano, onde não aconteceu essa tragédia, embora a tragédia seja claramente universal, né? Todos vivem esse tipo de tragédia, outras, mas não havia, digamos assim, havia um chão poético virgem, digamos, para falar desse assunto, diferentemente daqui, onde nós temos já uma tradição de poetas, em Minas especificamente, que já trabalham com esse tema, por ser algo muito intrínseco à nossa cultura, né? Então, eu tendo a fazer isso também um pouco, a tentar levar para outra língua, não só o imaginário, o universo, mas também... bom, a língua é, no fundo, é uma ponta do iceberg, né? De uma cultura. Então, tendo a cruzar muito as culturas que me habitam e provocar pequenos deslocamentos, sejam rítmicos, semânticos, de imagens, nesse cruzamento. Muito interessante isso que você está dizendo, Prisca. Enquanto você relatava a sua experiência, eu pensava justamente em como você mantém exercício ativo, um verdadeiro experimento de linguagens, né? E como esse experimento de linguagem
vai afetando, né, os seus fazeres poéticos em diferentes línguas, já que a gente está partindo de uma ideia de plurilinguismo, né? E como é que se dão os estranhamentos para você, sabe? Por exemplo, estou trabalhando com um ritmo que talvez esteja mais próximo do italiano, e de repente me surge um verso em português, né? Com esse ritmo. Então, a gente está pensando numa zona fronteiriça, né? Que não diz respeito apenas ao código, mas Sim. as diversas camadas de matéria e de sentido, né, da palavra poética. Muito interessante. Sim, eu acho que a isso está atrelado também um aspecto que só agora começo a perceber, que é talvez uma certa dificuldade no campo da crítica, da recepção, no caso, de entender esses movimentos, né? Eu percebo isso porque o livro que saiu na Itália, né, o irmão desse livro, saiu mais ou menos concomitantemente, né, com o brasileiro, e está com várias leituras e alguns poetas que comentaram, mas teve em particular um poeta que leu e fiquei muito feliz com o comentário crítico dele, escreveu um artigo, um pequeno artigo resenha, porque ele comenta uma coisa que me agradou muito, e é a primeira pessoa que consegue fazer isso lá na Itália, né? Dizer que, na verdade, não é um livro de poesia italiana, mas é um livro de poesia escrita em italiano, mas, na verdade, de um universo linguístico que não é italiano, e que não é só plurilíngue, mas que é dessa zona fronteiriça que não é italiana, quer dizer, há outras camadas ali de universos e de línguas e de mundos que se expressam nesse livro que não tá dentro nem da tradição, no caso, né? E aí de onde a dificuldade de reconhecer às vezes. Mas eu acho um desafio gostoso. Legal, deve ser realmente instigante, assim, pensar nessa falsa tradição. Eu tenho mais algumas outras perguntas, mas a Iracema gostaria de fazer uma. Aí eu abro o microfone para ela. Posso fazer, Nathalie? Claro, sinta-se à vontade. Então, ok. Prisca, durante a sua fala, eu achei muito interessante essa questão da tradução, você falando também do silêncio, né? Entendendo que o silêncio também pode ser uma potência, né? Do pensamento que vem antes, mas que o silêncio também pode ser algo avassalador, né? Para um povo. Então, pensando nisso e na abertura que a Nathalie fez sobre o teu trabalho, gostaria de te perguntar o seguinte: qual foi ou é o tema mais difícil para você trabalhar na poesia? Tem algum tema que você sinta assim, uma dificuldade enorme e outros que passam de uma maneira mais suave? Uhum. Sim. Eu tenho, não sei se a palavra certa é dificuldade, mas tenho uma certa reticência em trabalhar com tudo que envolve a temática da maternidade. Não tanto pela dificuldade no sentido, como é que eu vou dizer? Sou mãe, né, de 2 filhos, sou filha, então a maternidade é algo que eu conheço desde o ponto de vista de quem teve filhos, né, e quem cria e convive, vê esse milagre que é, né, crescer com pessoas se formando, né? Mas eu tenho um pouco de dificuldade porque eu venho de uma formação pessoal e cultural, familiar e cultural muito católica. E eu vi, eu vi como que em determinado momento essa formação, que também ela é algo que acolhe, né?
dá conforto, que dá valores importantes, né? Formadores, né? E eu tive esses valores formadores cruciais, mas eu vejo também o quanto que, por exemplo, quando eu vejo a história da minha mãe, e principalmente minhas avós, ou da minha avó, quanto que também há um sofrimento ali silencioso, no caso da história delas, né? Por certas escolhas que foram, até certo ponto, ditadas por elas. Me pergunto até que ponto que foram escolhas intencionais, né? Ninguém escapa do próprio tempo histórico, mas o que eu quero dizer com isso é que há uma supervalorização, pelo menos na minha trajetória familiar, né? Dessa figura materna e tudo que a cultura atribui, né? A essa figura materna, que eu, desde jovem, ou pelo menos universitária, eu fiz um mestrado em estudo de gênero e não recuso, não refuto, amo meu papel completamente, mas eu tenho um pouco de dificuldade nesse lugar, porque é um lugar que me devolve, quer dizer, eu gostaria de poder falar desse lugar com uma linguagem que eu ainda não achei, é isso, porque me devolve para um campo que é um campo que eu conheço desde dentro, né? E que é um campo que eu acho que histórica é um conflito entre valores, né? Assim, digamos até espirituais e racionais. Então, é um campo de valores que me devolve para um lugar onde eu sei que, na verdade, contra o qual, né? Eu tentei lutar como jovem que eu fui, como universitária que eu fui. Então, eu prefiro mantê-lo como campo da minha intimidade. Claro que obviamente atravessa meu olhar, né? Então, o meu olhar sobre o mundo é o olhar de uma mulher, mãe. Mas, como tema, explicitamente, eu tenho ainda um pouco de dificuldade em... Até porque não... É engraçado, eu tendo a ver isso como algo extremamente natural, como algo muito cíclico. Assim, a maternidade é uma coisa profundamente avassaladora, mas ao mesmo tempo tão intrínseca do humano, que nós todos, né, vivenciamos como espécie, que também não é algo que me chama atenção para me debruçar, esmiuçar, né? Embora seja um tema relevante, eu valorizo muito, muito em alta, inclusive agora, né? Tá se falando muito, e eu acho muito interessante, muito importante. Mas me perguntam até as amigas poetas contemporâneas, e a gente se pergunta sobre isso, né? Não é um tema que está presente mais como filha, a ideia da filiação. Mas a minha experiência como mãe me marcou pouco, talvez, como escritora. Ou eu não deixei que me tocasse muito. Talvez seja uma dificuldade nesse sentido. Obrigada. Obrigada, Iracema, pela pergunta. Obrigada, Prisca, por acolher e responder, né, de maneira tão interessante. E aí eu emendo, mas eu inverto a partir da sua resposta. Assim, qual seria, assim, a obsessão ou as obsessões da sua escrita, se você tiver, sabe? Temas que te perseguem ou que você persegue, e por quê? E é isso, depois eu emendo outra pergunta. Sim. Eu não sei se eu tenho temas assim que me perseguem. Percebo que há uma constante pergunta ou questionamento sobre a possibilidade de dizer, de expressar uma visão de mundo a partir de um sujeito que eu sou, mas que não parte de mim enquanto Prisca, né? Que é um sujeito que migra. Então, há uma presença constante nas minhas obras, nesse olhar que se desloca, né? De alguém que se desloca dentro e fora da própria cultura e dentro e fora da própria língua. Talvez esse seja o aspecto mais constante, eu acho, na minha obra. Quando não é presente no tema, como no caso do Gosto Amargo dos Metais, ele se torna muito evidente nessa questão da autotradução, né, de levá-lo para o italiano primeiro e depois... Eu vejo que constantemente eu estou fugindo de algum lugar, estou me deslocando de algum lugar. Então, eu acho que talvez esse seja o ponto mais constante, esse meu deslocamento constante de um eixo no qual eu não me fixo.
É muito E aí sim, interessante. só emendando, desculpa. Aí, contrariamente a quanto eu respondi para Iracema, aí entra sim o olhar do sujeito feminino. O feminino está muito presente na minha obra, nessa perspectiva daquele que eu tenho para mim que o feminino em geral, né? O feminino eu entendo não como mulher, mas o aspecto feminino de uma personalidade, que até o homem tem, né? Mas o feminino, como olhar, né? É aquele que me parece que está mais aberto e mais, como é que eu vou dizer, preparado para a versatilidade, né? A multiplicidade, o fazer várias coisas ao mesmo tempo, o dar conta de várias questões ao mesmo tempo, e o migrar, o deslocar-se, é muito mais inscrito, me parece, na trajetória do feminino, né? E aí até das mulheres mesmo, né? Até pela própria natureza histórica, construção histórica, temos que nos desdobrar, né? E se queremos determinadas coisas, historicamente, tivemos que primeiro dar conta do lar e depois sair do lar, né? Então, eu penso que há um feminino que é muito presente no meu olhar, que marca muito o meu olhar, mas é um feminino menos voltado para o corpo, para a intimidade, para aquilo que me leva para um ponto fixo. É um feminino que questiona um pouco esse destino histórico que nos foi dado de você fica ali e faz isso. Então, eu estou sempre meio que fugindo desse lugar, né? E me interessa muito, por exemplo, figuras também históricas, autoras, artistas que desempenharam esse papel, essa função, ou essa função muito movediça. Isso me fascinam artistas que transitaram entre várias línguas, várias culturas, que experimentaram, me fascina muito o experimentalismo e artistas experimentais, artistas que migraram. Então, esse é uma obsessão, talvez. Olha, que interessante. Nossa, tem várias coisas para pensar a partir disso que você levanta agora. Primeiro é que quando você falava desse desdobramento do feminino, eu acabei lembrando daquele poema da Adélia Prado, em que ela fala mulher é desdobrável, eu sou, né, uma contraposição ao Drummond. E eu fico pensando também que esse modo de existência feminino, podemos colocar assim, que não tem necessariamente que ver com gênero, né? Se expressa na sua poesia, pela experiência de leitura que eu tenho, por meio dessas sutilezas da linguagem com as quais você trabalha, sabe? Às vezes da ordem quase de um sussurro, aí a gente volta para a questão do silêncio e de uma ironia muito delicada, às vezes, sabe? E como a gente sempre está trabalhando numa zona de fronteira entre o sentido e entre as possibilidades de sentido, né, na sua poesia. Então é legal ver assim que você comentar sobre isso, sabe? Algo que de novo se demonstra materialmente na sua produção poética, sabe? De forma muito encantadora, assim, pelo menos para mim. E aí eu perguntaria para você se o poema traz algum tipo de enigma. Se sim, seria um enigma a decifrar ou a se manter enquanto tal? Bom, primeiramente acho que tem poemas e poemas, né? Assim, acho que há várias formas de escrever, há várias modalidades de escrita, há várias múltiplas textualidades. Então, o tipo de poesia que eu gosto, ou que me é mais próxima, me é mais familiar, e que eu acho que de alguma forma acabo percorrendo, é um tipo de poesia que mantém a obscuridade, em certa medida, como elemento interno. Quando eu entendo obscuridade, quando eu digo obscuridade, entendo a não
o fato de não ser necessário entender perfeitamente o que o enunciado, o que a poesia está querendo me dizer. Há um fascínio, eu gosto muito de poetas, sou fascinada por vozes poéticas que não me explicam, né? Mas eu fico presa nessa espécie de fascínio, né? Ou como você chamou de alguma forma, um enigma. Se torna quase um enigma para mim. Repito, há muitos poemas do Celan, que é um poeta que eu já citei aqui, ou posso citar a Pizarnik, que é uma autora que eu amo, que não são poemas que me dizem, me descrevem o real, me falam de algo compreensível ou visível. E é justamente isso que me prende nisso, na poesia deles, esse grau mínimo de enigma que não é revelado. Eu acho que a poesia, apesar de se servir e de poder usar a linguagem comum, ela não tem que ser uma linguagem outra, áulica, mas acredito que a forma de linguagem da poesia ainda seja uma linguagem outra. Ou pelo menos que o objetivo, né, da poesia não seja o da comunicação direta, ou não só, né? Então, diante dessa concepção de que a linguagem poética ela não precisa necessariamente comunicar, ou explicar, ou descrever, abre-se um leque enorme de possibilidades, inclusive do que é o enigmático, né? E a gente precisa, eu acho, mais do que nunca hoje, isso é uma reflexão assim de última hora, mas no universo no mundo que a gente vive, que tende a explicar tudo, a nos encher de explicações, de propostas, de falas, eu acho que o enigma ainda é um aspecto interessante. A gente tem que aprender a lidar com o que não compreendemos, com o que não sabemos dar uma resposta imediata, com aquilo que nos trabalha, né? Com a dúvida, né? Eu acho que a poesia tem para mim cada vez mais como essa ideia. Acho que houve uma pequena falha, né? Isso, Voltou, né? talvez de conexão, agora voltou. Eu estava dizendo que a poesia é essa dúvida que vai te trabalhando meio que na surdina. Então, talvez nesse sentido está próximo do que você me perguntou. Acho que essa ideia do enigma é um pouco essa dúvida que vai trabalhando o sujeito e cavando caminhos no sujeito. Muito interessante, cavar caminhos no sujeito e não só pensando em termos de um subjetivismo, né, de uma individualidade, mas pensar assim em termos mais amplos, né, de subjetividade humana, né, o que nos constitui, né, como a falta, como a ausência também são constitutivas, né, da nossa formação, né, da nossa Sim. constituição e como esse não saber, esse não compreender é construtivo, é criativo, né? Uhum. Acho. Sim. Eu acho que é um pouco a base do nosso desejo, né? O desejo vem um pouco dessa vontade de possuir ou de ter o outro, aquilo que nós não temos, né? A incompletude, a falta é o que nos move em direção a. Então, eu acho fundamental essa falta, assim. Há uma epígrafe que eu usei para um livro francês, Ciel Provisoire, é uma epígrafe que eu amo, é um verso do poeta italiano Milo De Angelis, que diz, acho ela muito linda porque resume isso, né? Eu não pedi a água, eu pedi a sede. Que maravilha, que É maravilha. isso, né? Que eu, assim, Com certeza. é um pouco o que eu penso também, como ser humano, eu gostaria sempre de poder ter fome no sentido metafórico, né?
e ao mesmo tempo como criadora, né? Eu acho que o artista, eu acho que precisa dessa fome, dessa vontade de entender, de morder, de caminhar, né? Somos seres desejantes, né? Se não Sim, desejamos, a vida se esvai, né? é, Quando você é, estava falando isso, eu estava lembrando do étimo, de desejo, que vem de desiderare, né? Algo como sentir falta do brilho das estrelas, né? é, Então a gente sempre está buscando, às vezes a gente olha para a estrela e a estrela já se é isso. acabou há milhões de anos e o que a gente está vendo é uma luz, né, que está chegando só agora, que está nos encantando agora. Né? E quando a Muito gente lê ela legal. desde uma perspectiva até bíblica, né, que acho que é também uma possibilidade de interpretação, bom, a estrela que guiou os reis magos, né, então a estrela guia, né, então é o rumo, é a ideia do rumo também. Havia o desejo de conhecer esse sujeito que veio, né, para salvar, e aí não tinha outra coisa a não ser a estrela que estava guiando, né, então é bonita essa imagem, né, do desejo. Eu acho que o desejo é parte muito forte da nossa essência, assim. Eu valorizo muito o desejo entendido como um movimento, né? Com Existencial. certeza, como movimento, né? É, como também essa comoção, né? Numa ordem de uma afecção, mas de uma comoção, né? De justamente Sim, movimentar-se, né? exato, exato. Muito legal. Ah, que bom encontro que a gente está tendo. Estou muito feliz que você está aqui com a gente hoje. Que Que bom. Eu também maravilha. é bom também ter que refletir um pouco sobre o processo também, né? É muito instigante. Ah, que legal. E deixa eu te perguntar outra coisa, que a gente já está perto do fim, e eu queria te perguntar quais poetas brasileiros você admira mais e por quê? Você já estava falando da admiração que você tem pelo Celan, pela Sarnik, né? E da cena brasileira, sobretudo a contemporânea. Então, leio bastante. É, bom, primeiro eu vou falar de alguns que não são totalmente contemporâneos, né? Porque já não estão aqui. Mas há com certeza duas vozes que eu gosto muitíssimo, que são a Aurides Fontella, que é uma poeta que eu, assim, não sei nem dizer, esse tipo de Celan para mim é uma poeta que eu leio muito respeito, com muita cuidado, porque ela me impacta muito. E o Max Martins também, que eu gosto muito, um poeta do Pará, né? Então, esses dois poetas são, para mim, duas vozes, assim, importantes na minha formação. E na poesia contemporânea, bom, primeiramente eu acho que estamos num momento muito interessante, muito vivo, né? Onde há muita versatilidade, muita diversidade de vozes. Eu tenho lido muitas poetas com quem dialogo, né? Gosto muito do trabalho da Ana Staregui, ou Staregui. O último livro dela, eu acho um livro assim, fabuloso, assim, de ponta cabeça. Não há um poema no qual eu entro que eu acho desnecessário. Está tudo assim muito bem calibrado ali, é um livro belíssimo. Mas assim, eu tenho dialogado com muitas. Gosto muito também da poesia da Mônica de Aquino, que é uma poeta com quem dialogo de Minas, né? Que também temos um diálogo ali bastante silencioso, na medida que a gente não se fala muito com frequência, mas de leitura, de frequentação, né? E tem também toda uma cena da poesia, por exemplo, mais experimental, que eu gosto muito. Tem, por exemplo, o poeta Wilson Alves Bezerra, que é professor, inclusive, em São Paulo, não sei qual, eu sempre confundo as muitas universidades paulistas, mas que faz um trabalho muito interessante em termos de. Ele trabalha com várias línguas, né? O espanhol, o francês, o português, o inglês, fragmentos em várias línguas para criar um poema numa dicção que é única.
e para tentar trabalhar com questões como colonialismo, escravidão. É um poeta extremamente original, muito bonito. Então, tenho lido bastante também o que ele faz, a gente tem conversado. Bom, é inevitável dizer que eu leio muito e dialogo muito com o meu companheiro, né, que é poeta, o Edmilson. A gente tem um diálogo aí de muito tempo, mas muito mais um diálogo paratextual, quer dizer, no dia a dia, né, em leituras de outros livros, em ideias sobre o mundo, sobre a poesia, muito mais do que a leitura dos textos, que a gente acaba que não tem tempo de se ler muito, né? Bom, estou aqui pensando, acho que mais ou menos o que me vem primeiro à cabeça é isso. Tenho lido várias poetas, na verdade, tem um diálogo um pouco maior com as poetas brasileiras contemporâneas. Eu acho que tá um momento muito forte das vozes femininas, forte não só em termos quantitativos, que é evidente, mas me parece que estão apresentando várias poetas caminhos muito diferentes entre si, extremamente interessantes. Então, sou muito atenta a isso, né? Essa cena diversificada e de vozes que apresentam experimentos, às vezes, interessantes também. Muito legal, Prisca. E o que é vida para você? O que é poesia para você? Uhum. E como vida e poesia se atravessam? Ai, como é que eu vou dizer? O que é vida? Bom, talvez um pouco o que a gente disse, né? Eu acho que é um caminhar, eu acho que a gente aprende a caminhar, caminhar a gente aprende caminhando, né? E aprende também que cada etapa traz suas plenitudes e suas faltas, isso o que é vida, né? E ao mesmo tempo a poesia é um pouco isso, esse desejo de algum momento preencher essas faltas, né? Então acho que é um pouco por aí. Mas também eu acho, às vezes penso que a poesia às vezes, se eu penso só em mim, né, e não no contexto externo, eu penso que às vezes é só um álibi que a gente algo que eu gosto profundamente de fazer. É um prazer, é algo que me distrai do nosso destino, né? Acho que nós estamos todos empenhados em nos distrairmos do nosso prazo de validade, né? Eu brinco muito com os alunos. Então, bom, para mim a poesia é um pouco esse brinquedo nesse sentido, tá? Tentando aliviar um pouco, brincando um pouco, mas é um pouco esse brinquedo que eu achei para mim que me distraísse vita facendo, né, ao longo da vida, das questões mais, enfim, do nosso destino, que a gente, quando sabe do nosso destino, bom, é uma tragédia, então a poesia está um pouco aí para isso, né? Mas é muito leve, o dia a dia é fazer almoço, levar filhos para a escola, torcer para ver uma sociedade mais justa, sentir emoção quando você vai numa manifestação, sentir comoção quando você vê os estudantes assim reagirem, né? Ver isso tudo é vida, né? Acho que é o que a gente experimenta, sente como fortes emoções também. Muito legal. Você falou do jogo, da brincadeira, né? E falou que é uma leitora de Eurídice. Eu também gosto muito, muito da Eurídice. Trabalhei com ela durante meu doutorado lá na Ah, Unicamp. não sabia. E uma, assim, das poucas prosas críticas, digamos assim, de Eurídice, são todas interessantíssimas. Ela diz, assim, uma delas, que a poesia é uma espécie de brincadeira muito séria. Ah, tá vendo? Eu não sabia. Então, Acho que acabo que eu me concordo com ela, assim. Concordo com ela. que bom. Ela ia gostar de ter alguém como você que concorda com ela. Então, eu queria até citar aqui, porque pensando nela agora, o livro que eu acabo de publicar com a Urutau, pensou uma epígrafe, né? E eu coloquei a epígrafe dela, né? Que é: deste tempo múltiplo, o que nascerá? Incrível. Eurídice, eu sou suspeita para falar dela. Eu acho muito, muito incrível por muitos motivos.
E aí, como a gente está fechando, eu queria que você retomasse um pouquinho daquilo que você falou bem no início, que você está com um projeto novo, né? Está no prelo. E Sim. também, na sequência, lesse alguns dos seus poemas para a gente, por favor. Sim, bom, o livro que está no prelo com a Macondo, na verdade, eu preciso entregar essa semana. Estamos correndo contra o tempo. É Pólvora, né? Bom, é um livro, como eu comentei um pouco antes, é um livro no qual eu tento trabalhar de forma um pouco mais extrema esses limiares entre o dizer e não dizer, entre o silêncio e a potencialidade de expressar em várias línguas, né? Algo que é indizível, então eu tento trabalhar, é mais experimental um pouco, em termos de poética. Mas eu não gostaria de antecipar muito quanto a isso, né? Mas só talvez isso sim, que ele vem... É um livro que nasceu com algumas imagens de um amigo artista suíço, e que, em princípio, a gente pensa publicar com 3 ou 4 imagens dele, o que também vai criar uma outra linguagem a mais, né? Que vai interferir ali, né? Nesses silêncios, há uma outra forma também de dialogar com eles. E no mais, não sei, posso ler uns 2 poemas do Gosto Amargo, uns 2 do livro da Urtal, talvez? Fique à vontade, por favor. Sim. Do Gosto Amargo dos Metais, eu vou ler... Na verdade, os poemas não têm título, eu dei título às sessões internas, né, que são tipo jornadas, e aí eu vou ler um fragmento que está na jornada O Úmido Centro do Homem. A cidade caiu sobre nós, já era noite. Debaixo da terra, outra terra crescia, lenta, unha descamada, feto milenar trançado na turfa. Porém, ninguém sabia das casas mudando de orla e de cor, do pardo ao carmim, ao queimado, ao ocre, à lama, à ferrugem, ao preto. Atravessando o rio, subiram a encosta das rãs, balsas flutuantes sem remo. Os habitantes reunidos, mulheres, irmãos, cães, homens sozinhos, são todos mães que esperam, se dão a mão e esperam a volta prometida dos filhos, desse fronte sem trincheiras. E vou ler um outro poema. As jornadas que eu coloco aqui são intercaladas por vozes, breves vozes líricas de personagens que falam em primeira pessoa do acontecimento. E aí vou ler uma dessas vozes líricas. A casa começou a morrer-me dentro, antes do desastre, quando o peixe vermelho tomou de assalto, sem razão, o colega indefeso, preso na esquina do aquário. Voraz devorou suas vísceras brancas e macias, boiando na água num estranho rito de iniciação, como quem intui a morte iminente. Maravilhoso, Prisca. E interessante sobre essas intervenções líricas, como você faz uso dos parênteses, né, que não fecham, mas que abrem. Mas pode continuar lendo, por favor. Vou ler mais um, então, desse, porque são poemas curtos, né? São fragmentos, na verdade, né? Vou ler também um fragmento que abre a sessão Mudos como Insetos. Na brita, perto da orla, no campo de futebol, deserto, o gol extirpado, sem rede, é um arco esticado em direção ao nada. Aferrada àquilo que sobra da alegria, quase uma ruína no meio do campo, testemunha da noite que cai, onde ontem corria, entre a poeira e os gritos, a criança, atrás da bola, que hoje ainda rola entre as traves vazias.
E vamos passar para outro clima, né? Bom, Entre o que brilha e o que arde, como eu disse, é um livro que eu escrevi em parte dialogando com alguns artistas, mas é um livro também melancólico, um pouco soturno, porque eu escrevi ele parcialmente na pandemia. É o único livro mais pandêmico, assim, digamos. Embora não tematize isso, mas eu percebo que há ali algo, né, desse clima da pandemia também. Há um poema que eu gosto particularmente, chama Vitória Régia, e eu escrevi esse poema a partir de um artigo, de uma crônica de jornal que escreveu o Julian Fuchs, que é um narrador brasileiro, né? Que tem umas crônicas que ele vai publicando acho que no site da UOL, se não me engano. E uma delas, em 2021, ele comentava da morte do Amoim Aruca Juma, que foi o último homem da etnia Juma, indígena, que morreu de Covid. Então, diante dessa questão, assim, além da comoção que a gente estava vivendo, né? Mas fiquei pensando o que significa perder o último depositário, né? De uma língua, assim. Então, achei aquilo muito impactante. Eu escrevi um longo poema dividido em partes, e aí eu tento entrelaçar esse fato com a minha própria vivência do dialeto, que na verdade eu sou de uma família que fala dialeto e uma língua que eu não sei escrever. E que está destinada também um pouco enfim, a isso, né? Porque se ninguém escreve, começa a não falar, é uma língua que está caminhando um pouco para o vazio, né? Aí eu vou ler então 2 fragmentos, o que abre e aquele onde eu falo um pouco do meu dialeto, tá? Chama Vitória Régia. Eram 15.150 anos atrás, os Juma, do rio Assuã, alimentavam a rubra constelação da pele e dos ossos. E assim, como diz o poeta, dormiam perto do rio, silencioso. O rio dormia com eles. Agora volto para a minha realidade, né? Entrelaçando. A memória é esse telescópio afiado que dispara para dentro. Volto a 1980. Ao redor da mesa, uma geometria de gestos que se curvam no sangue. A avó prepara os ampui e os chistroi com a crama. A mãe engarrafa o xarope de sambui, enquanto a tia Ida amassa as pampécia. Dizem ser a melhor da região. Lembro minha infância em Primadengo. 3 mulheres ao redor da mesa. A primeira mancha suas mãos de vermelho. A segunda macera o sambugueiro. A terceira tudo borda no fio dessa trama. A quarta, lá fora, no campo, com seu segredo, perseguindo os vagalumes e as chamas. Que maravilha! Ai, muito obrigada. Ansiosa para ter esse livro comigo Vou te mandar. no meu colo, para eu poder embalá-lo bastante com as minhas leituras. Obrigada, Prisca, por estar conosco. Muitíssimo obrigada. Esse dia foi muito especial para mim, pela sua presença, por esse bate-papo que a gente teve, tá? Brigadão mesmo pela sua generosidade em estar aqui. Eu sei que você tem muitas atividades, né? Então, abrir esse espaço na sua agenda para estar com a gente foi muito bom, viu? Agradeço demais e deixo, então, vocês se despedirem. Agradeço muito também a oportunidade, Nathalie e a Iracema. E, enfim, é sempre bom poder abrir espaços para diálogos, né, para trocas sobre a poesia, entender os processos compositivos, né, de outras pessoas com as quais você vem falando, né? Eu vi o da Patrícia Lavelli também, gostei muito. Então, é sempre muito, muito interessante, assim, se debruçar sobre
ateliê, né? A oficina, né? Que leva depois ao processo criativo. Então, eu só posso agradecer por esse diálogo, que também me permite olhar um pouco sobre o meu processo, e espero, assim, uma próxima oportunidade para a gente se encontrar. Ah, muito bem, eu ficaria muito, muito feliz e realizada. Obrigada, Prisca, obrigada, Nathalie, que foi, assim, um encontro de duas poetas, né, conversando, refletindo. Então, para mim, é um presente, né? Muito obrigada, Prisca, Imagina. obrigada, Nathalie, também, pelo convite. Muito obrigada. Obrigada. Generosidade sua, Iracema. Então, muito obrigada, gente, e até mais. Vou encerrar aqui a nossa gravação.